Quem dera que eu fosse imortal. Ou não, né? Porque não sei se a gente aguentaria uma eternidade viva. Viver uma eternidade é complicado. Mas eu gostaria de viver muito mais, né, do que a mortalidade oferece. Um grande medo do criador é ele perder essa condição de criar. Então, meu objetivo é manter essa condição ad eterno, se for possível. Mas criar é muito bom, é uma delícia. É um ato sexual. Criar é uma maravilha. E eu não gostaria nunca de perder essa condição, essa capacidade de fazer coisas novas, estruturas novas, linguagens poéticas a serem inventadas. Eu trabalho muito por aí e com essa preocupação de não perder essa condição do transe poético. A palavra é meu orixá. E quando eu escrevo, quando eu faço poesia, eu não uso a palavra comum, eu uso uma palavra extraordinária, que é a palavra da poesia, da função poética. E então eu acho que a realização da poesia se exerce num transe. Então, é como se você recebesse esse, que eu chamo de orixá, a palavra, e aí você faz coisas que você, na verdade, não tinha conhecimento daquilo que origina a poesia. São insights, visões que você tem no ato da criação, né, que você, na verdade, antes dele não tinha conhecimento. Então, para mim, esse mistério da criação, da invenção, se realiza dessa maneira, como se você recebesse, da forma como a Iaô recebe um orixá em que ela acredita e fala por ele, fala com ele dentro dela. Assim, eu também acho que a palavra fala quando eu me sinto em transe, escrevendo alguma coisa que eu não sabia antes. É uma possessão que você se entrega da mesma forma que um ator se entrega à realização de um personagem que ele não conhece, usando algumas técnicas, embora eu embora eu tenha feito teatro, não sinto o uso dessa técnica, mas o ator usa a memória emotiva, uma série de outras coisas, para realizar o personagem como uma coisa real, como uma coisa como se ele mesmo fosse o personagem. Alguns nem voltam. viram a própria criatura que criam, que representam. Na verdade, não é tão somente assim, porque ao mesmo tempo que o inconsciente fala, o consciente também realiza um diálogo com o inconsciente, escolhendo a melhor palavra, a melhor coisa, não somente é um vômito, vamos dizer assim, sem controle. Apesar de ser uma possessão, ao mesmo tempo uma possessão que tem consciência dela e escolhe, né, o artefato que está criando como poema. Você acumula, né, experiências, vivências, e acumula também conhecimento sobre a linguagem que você trabalha. Então, apesar de eu não usar, por exemplo,
lições que existem, né? Tratados de poesia, dicionário de rima, uma opção de coisas assim. Eu não uso nenhuma dessas coisas. A minha produção nasce dessa coisa que eu já expliquei, né? Que é essa possessão pela palavra e uma entrega do inconsciente a esse diálogo em que ele aflora e se manifesta e, na verdade, também produz as coisas que eu faço também com a participação consciente de um poeta que vai escolhendo os efeitos do seu trabalho, né? Tinha editado um livro na clandestinidade, um livro que me deu visibilidade, né, que foi Inquisitorial, um livro que publiquei clandestinamente, mas que circulou de uma forma extraordinária. Eram 500 exemplares, um deles foi parar em Paris, onde José Guilherme de Merquiol escreve, né, um ensaio sobre a minha poesia. Alguma coisa a respeito de uma lírica que era, vamos dizer assim, de esquerda, subversiva, mas tinha qualidades diferentes da poesia até então escrita como poesia de protesto, como poesia política, etc. Ele achava que a linguagem também fazia parte do que eu escrevia. Fui a Angola com Geraldo Azevedo e Roberto Mendes, e lá o presidente da Assembleia, então, que era Roberto alguma coisa, né? Ele disse: eu já o conheço, porque eu li o seu livro na prisão, quando fui guerrilheiro de Agostinho Neto. Então esse livro teve uma circulação extraordinária, né? Foi até uma prisão em Angola, e isso só me trouxe emoções, né? Eu sou um pouco chorão e esses acontecimentos me deram uma... o livro Inquisitorial até hoje é o meu livro principal de poesia. Fiz também Confissões de Narciso, Balança Haikai. Não sou um haikai clássico, né? Porque, inclusive, não obedeço a estrutura, a norma do haikai, né? O padrão, e faço haikai de versos livres, que é uma coisa fora do que provavelmente os haijin produzem. Há uma evolução muito grande. A primeira ocorre quando eu participo do Centro Popular de Cultura, porque o Centro Popular de Cultura reúne muitos jovens iniciantes em várias linguagens, né? Ele tinha um ponto de apoio inicial no Rio, com o CPC do Rio, que é um CPC clássico, que originou todas as outras, né? Ele se reproduz em vários estados do Brasil, em Pernambuco, na Paraíba, aqui na Bahia, mas ele é originalmente um movimento no Rio de Janeiro, que era ligado à UNE, e era produzido por alguns intelectuais muito interessantes, que depois vão ganhar destaque na vida cultural do país. E eu chego no Rio no momento em que isso está sendo realizado. Creio que o CPC, então, foi um lugar em que eu mudei a minha concepção sobre a função da poesia. Como é que ela podia, o que é que ela podia oferecer. Era uma ideia de que era possível, através da poesia, transformar o mundo.
melhor, fazer o mundo melhor. Era uma ideia romântica, não sei o quanto isso tem de praticidade, mas era com essa bandeira que a gente trabalhava aqui. O Centro Popular de Cultura aqui na Bahia era feito com alunos da UFBA, né? E a gente criava os esquetes, as peças de teatro. Foi aí que eu fiz o primeiro texto musical, que foi o Bumba Meu Boi, de parceria com Antônio José na época, que depois se torna Tom Zé, que era o diretor do Departamento de Música do Centro Popular de Cultura. E eu escrevia os textos, né, teatro e coisas, e a gente saía pelas cidades do interior e também bairros daqui da cidade, né, na Concha Acústica, na Praça da Sé, na escola de teatro chegamos a fazer uma apresentação. E então isso muda muito a minha poesia, que na verdade antes eram poemas confessionais, sem nenhuma visão política do mundo, e que se transforma justamente nessa militância cultural no CPC. Em função disso, eu fugi da Bahia em 64, com medo da repressão, né? O medo de ser preso, a notícia de amigos torturados, amigos presos. Então, eu fui embora para São Paulo, onde comecei um outro momento da minha vida, trabalhando com parceiros que eu comecei a conhecer, como Paulinho da Viola, Edu Lobo, continuando com parcerias baianas com Tom Zé, que trabalhou comigo também no Centro Popular de Cultura. E assim fui fazendo aquilo que me tornou, que me deu visibilidade, ganhando o Festival da Canção em 67, na mesma época em que eu escrevi Ser Louco por Ti América, porque no dia da morte do Che Guevara, quando eu fiz esse poema, entreguei ao Gil no camarim do Festival da Canção de 67, né, que foi vencido por Ponteio, uma canção minha e de Edu Lobo. Acontece depois, quando eu já tenho uma poesia mais definida, a coisa do tropicalismo, né, a tropicália. Na verdade, é um momento de batalha em função de algumas alterações propostas na linguagem da música popular brasileira. Alterações, por exemplo, que eu acho meio complicadas, né, que era, por exemplo, o uso da guitarra elétrica nos arranjos. Uma coisa simples, não tem muita conversa, porque isso, então, há uma reação a essa postura tropicalista, porque se dizia então que a gente estava traindo as raízes da música popular brasileira, colocando guitarra no samba, na música. E, na verdade, não tem nenhum instrumento criado aqui no Brasil, a não ser, não é a flauta feita do osso, né, pelos índios, a inúbia, parece que esse é o nome, e chocalho e tambor. Seria piano a gente não inventou, violão a gente não inventou, instrumentos de metais não inventamos, eles fazem parte da linguagem da MPB desde sempre, não é? Da linguagem de Pixinguinha, da linguagem de Noel, da linguagem de... Então não há nenhum crime na admissão da guitarra elétrica, né? Mas valeu valeu a luta e a resistência por uma revolução mesmo, né, da maneira de entender, né, a linguagem musical, a poética também.
Na produção musical, a parceria varia muito. Eu tenho dificuldades de colocar a letra na música, na melodia já pronta. Embora tenha raros acontecimentos relativos a isso. Papel machê já existia a melodia, Pontei já tinha uma certa coisa feita pelo Edu, mas normalmente eu faço poema antes da melodia. Entrego aos parceiros dessa maneira. Essa é a minha forma mais... Eu me sinto mais livre, não me sinto obrigado a fazer exatamente o número de sílabas igual ao número de notas. Eu não sou bom nisso, não tenho muita habilidade para essa coisa. Mas os craques da música popular brasileira são excelentes, né, poetas que usam essa condição. Chico Buarque é um exemplo, muitos outros são exemplos, né? Eu tenho essa deficiência de não saber fazer a coisa com a melodia já pronta. Com a academia a gente convive com pessoas que têm um crédito de trabalho, de militância cultural muito forte. Se não estão lá os melhores, são todos poderosos. Eu resistia muito a essa condição, né, de me tornar um confrade na academia, de ser indicado, porque eu não me achava com méritos para isso. Também não achava que seria, para o trabalho que eu faço, uma coisa que viesse a alterar, né, a dar uma nova função à linguagem que eu trabalho. Mas depois, hoje, por exemplo, minha visão da academia é muito diferente, né, porque lá estão criadores muito interessantes, né, muito fortes nessa coisa da criação literária. E é também uma academia que não é somente, apesar de ser uma academia de letras, ela engloba também outras linguagens, né? É uma academia repleta de vários excelentes realizadores em sua própria linguagem, né? Todos eles participando de movimentos culturais muito importantes de determinada época, né? Eu gosto de ser acadêmico e, inclusive, de algumas pessoas que não estão mais entre nós, eu tenho memórias excelentes, como Miriam Fraga, uma poeta extraordinária e uma companheira também muito interessante, que ajudou a colocarmos na academia uma Ialorixá negra, Mãe Estela. Foi uma posição da academia, assim, uma posição não conservadora, uma posição de força com relação, né, à cultura baiana, do candomblé, dessas grandes matriarcas da religião afro-brasileira, e da qual Mãe Estela era uma pensadora de muitos méritos. Me aconselhou várias vezes. E eu me liguei ao candomblé de uma forma, quando eu fui secretário de Cultura de Valdir Pires,
havia uma campanha para retirar do terreiro sagrado da Casa Branca um posto de gasolina. E nós tiramos um posto de gasolina de lá do terreiro e fizemos uma praça a Praça de Oxum, que é um projeto de Oscar Niemeyer. Tá? Nós fomos no Rio convidar o Oscar para participar, ele fez esse projeto da Praça de Oxum, que está lá até hoje. Eu fui erguido como slogan suspenso da Casa Branca por conta desse valor que eles atribuíram, né, retirando esse posto de gasolina do terreiro sagrado. Pô, essa pergunta é de vestibular para reprovar o cara. Eu acho que a função principal é abrir a academia, né, para a sociedade, abrir de uma forma que ela interesse a sociedade. Será que a sociedade tem interesse na academia? Não é? Me parece que não. Mas era interessante que começasse a ver na academia uma instituição que é dela, que interessa a ela, né? As memórias que a academia pode revelar, a baianidade, a linguagem do nosso popular, do nosso povo, a questão afro, que é muito própria da Bahia, muito, né? Nós temos uma população miscigenada poderosa, né? E a academia poderia não reduzir nessa essa distância entre a sociedade e seus confrades, né? Reduzir, tornar esses confrades mais presentes ao cotidiano, do nosso cotidiano baiano, né? Sei lá, realizando seminários mais abertos, promovendo exposições públicas daquilo que ela produz, daquilo que ela faz, pensando, né, refletindo sobre essa própria condição dela de porquê, né, quais são as razões que uma academia ligada à cultura, às letras, será que a sociedade não sente a necessidade dessa academia? Não é? Eu acho que ela é muito necessária, trata-se apenas de manifestar isso de uma forma mais incisiva, tentar fazer um projeto de aproximação cada vez maior entre a academia e a sociedade baiana, que ainda não conhece, vamos dizer assim, a importância e o papel da academia nesse trabalho de dar mais luz, né, à cultura, à leitura, às artes. Eu acho que isso pode chegar lá. Nós temos excelentes pensadores que vestem a camisa da solução dessa dificuldade, que é mais do que da academia, é da nossa sociedade mesmo. Nossos participantes hoje da academia são pessoas que refletem não só a vida na cidade, mas a vida no mundo. Talvez alguns não reconheçam essa necessidade, mas eu acho que nós podemos pensar sobre todos esses problemas. Espero não perder a condição de criador e poder continuar acreditando que a palavra possa melhorar as condições do mundo, possa ajudar a gente a refletir melhor sobre a guerra, sobre a pobreza, sobre a miséria, sobre tanta coisa, né? A injustiça, esse contingente humano que está fora
dessa sociedade que é uma sociedade basicamente de consumo e que, na verdade, às vezes não pode consumir um prato de feijão.